Mateus 14, versículo 27. Mateus capítulo 14, versículo 27. Nós vamos estar lendo do versículo 27 até o 29. Mateus, capítulo 14, versículo 27. Todos acharam, né? Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: coragem, sou eu, não tenha medo. No 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu gostaria de te agradecer, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui na tua casa. Espírito Santo de Deus, toma minha boca nesse momento, fala com a sua igreja. Fala, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer entregar para o seu povo. Toque de uma maneira extraordinária cada um que está aqui. Entregue bênçãos diretamente do céu sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, essa passagem em Mateus, capítulo 14, versículo 27, conta para nós um fato que aconteceu. Jesus tinha ido para libertar o gadareno. Eles atravessaram do lado de uma margem, veio o milagre, libertou o gadareno. Uma multidão muito grande começou a se acumular. Eles pegaram os barcos, os discípulos pegam seus barcos, vão embora. Jesus fica ali para se despedir do povo e vai sozinho para o alto de uma colina. Logo em seguida vem essa passagem aonde eles estão no barco. Quando chega dentro da madrugada, eles olham ao longe e vê alguém vindo sobre a água. No primeiro momento eles ficaram aterrorizados, eles não sabiam o que fazer, eles ficaram chocados. Imagina nós dentro de um local que é 100% improvável de ter um ser humano andando sobre as águas, a gente vê aquela situação. Mas Jesus chega próximo deles e diz: não tenha medo, não tenha medo, sou eu. E imediatamente ele disse, o próprio Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Mas Pedro, como era um homem bem ousado, né? A gente já estudou muito, já pregou muito sobre Pedro, e ele toma a frente e diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, me chama, me convida para andar com o Senhor sobre as águas. E ali Jesus faz: venha, pode vir, Pedro. E Pedro começa e dá alguns passos em direção a Jesus sobre as águas. Só que logo em seguida a gente observa aqui nessa passagem do capítulo 14 que vem um vento muito forte, tira a atenção de Pedro e Pedro emerge, Pedro afunda sobre a água. Irmãos, eu não ia pregar isso hoje. Eu tinha preparado uma outra situação, uma outra pregação, mas eu estava ali e o Espírito Santo pediu para me pregar sobre isso. Eu me sinto até emocionado, porque quantas vezes o meu pastor falou que isso ia
situação que nas nossas vidas às vezes não é diferente. Às vezes a gente está passando por algum tipo de situação que a gente acha improvável, acha uma coisa impossível de acontecer. Mas quando a gente está à mão e crê que Jesus Cristo pode nos levar no local improvável e impossível, com Jesus tudo é possível. Amém. A própria palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Amém. Tudo é possível. Mas, pastor, tem situações que falaram para mim um dia que ia acontecer e profetizaram na minha vida determinadas coisas, mas carnalmente, sinceramente, aos olhos carnais eu não consigo entender, não consigo imaginar que isso vai acontecer. E essa passagem, ela confirma para que a gente tem que ter fé em todo o momento em Jesus. A partir do momento que nós andarmos com Jesus, a partir do momento que a gente segurar na mão de Jesus, a partir do momento que a gente ouvir aquilo que Deus está nos chamando, pode ter certeza absoluta que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas. Amém. A gente acabou de louvar, a missionária Viviane acabou de fazer o louvor sobre as águas. E naquele momento Deus começou a falar comigo, naquele momento, e falando que às vezes a gente entrou aqui hoje na igreja pensando que o mar cobriu a gente. Para nós só resta-nos esperar na nossa cabeça, ou na cabeça de alguns que entraram aqui hoje com uma determinada aflição, não sei se é enfermidade, não sei se é financeiro, eu não sei o que é que você está passando, mas Deus manda falar, não importa o que você está passando, porque Ele está conosco, e Ele hoje fala, pega pela sua mão e diz: venha andar comigo sobre as águas, venha comigo, andar comigo. Esse problema que você está passando, que você vem perguntando: Senhor, Senhor, filho de Davi, quando vai passar? Quando que esse mar vai parar de me assolar? Quando que eu vou conseguir emergir, ficar lá acima? E Deus diz para você: tenha fé, porque o teu dia chegou, o teu dia é hoje. Pegue na mão de Jesus e fale para Ele: eu acredito que se eu ouvir a tua voz e seguir os seus mandamentos, eu vou andar sobre as águas com glória. Esse problema que você tem, ele não é eterno. Você não nasceu com esse problema. Jesus Cristo diz para mim e diz para você: para de chorar. Está chorando por quê? Confia que existe um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tudo pode fazer em nossas vidas. De forma nenhuma Deus vai deixar nós solto e perdido ou nas garras do inimigo. O inimigo, ele assola nossas vidas, ele tenta tirar a gente da presença de Deus. Mas quando a gente crê que Jesus Cristo é sobre todos os nomes, e que com Jesus Cristo eu ando sobre as águas, acredite, essa palavra, ela é verdadeira. Essa palavra que nós acabamos de ler em Mateus 14, ela não é uma historinha que inventaram. Isso é um testemunho de alguém que viu o que aconteceu. E eu digo para vocês, quantas vezes a gente não ouve testemunho dentro da igreja? Quantas vezes a gente não vê o impossível acontecer? E às vezes a gente fica imaginando que não vai acontecer, não tem como. Irmãos, eu fico imaginando da onde Deus me tirou, o que eu era, o testemunho de pastores e pastores dentro da nossa igreja, do nosso pastor Cid, do pastor Messias, o meu testemunho.
Se você falasse que há algum tempo, há 20 anos atrás, no meu caso, 30 no caso dos pastores Messias e pastor Sidney, que seria o homem de Deus em cima de um altar santo, pregando o Evangelho, você acha que dava para acreditar? Tenho certeza que tiraram um sarro e nunca acreditavam. Mas Deus, ele é especialista em fazer o impossível acontecer. Deus, ele não escolhe o sábio, o inteligente, o capacitado. Deus sempre escolhe aquele que todo mundo julga incapaz, aquele que todo mundo julga um menorzinho, para poder exaltar. Por quê? Porque não adianta, se eu fosse um doutor na lei, um homem nascido dentro da igreja, dentro das tradições cristãs, seria natural que eu estivesse aqui hoje, amém? Mas quando sobe o Serginho aqui no púlpito, andando sobre as águas, acreditando e pregando no Evangelho de Jesus, com certeza diz, não é natural. Isso é o Espírito Santo realmente que chamou esse cara e fala com esse cara. Deus, ele é especialista em levantar pessoas e exaltar o nome de pessoas que dizem, todo mundo diz, não tem jeito. Quer um exemplo? Davi, o mais, todo mundo conhece essa passagem, o menorzinho da história, o menorzinho de todos os irmãos. Ninguém dava nada para Davi, mas Deus olhou para Davi e disse: eu vi algo diferente. E assim é na minha vida e assim na vida de vocês. Quantas vezes olharam para mim, olharam para vocês e disseram que dessa situação vocês não iam sair? E hoje você pode olhar para a cara dessas pessoas e dizer: eu creio com Jesus Cristo, que pega pela minha mão direita e faz eu andar sobre as águas. Porque esse Deus tudo pode, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus do impossível. Ele faz acontecer o milagre em nossas vidas. Às vezes a gente está com um problema, e esse problema às vezes ele é tão recorrente, que a gente acaba até se acostumando, e é como eu falei, a gente fica só esperando o fôlego acabar. Parece que a gente está dentro do mar e diz assim: ó, minhas forças estão se esgotando, eu não consigo mais, parece que a minha história não muda, esse problema, essa enfermidade não vai embora. O médico disse que eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida, porque é assim que eu vou ter que ser. E eu digo para você: não se conforme, não se conforme com isso. Amém. Não se conforme. Você é um escolhido, separado do próprio Jesus Cristo, um Deus que tudo pode. Nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus está olhando para você, Deus está vendo o seu sofrimento, cada angústia, cada pedido seu. Não pense que ficou dentro do telhado da tua casa, não pense que Ele não te ouviu, não pense que Ele está dando de ombros para você. Ele te ama, Ele te chama pelo nome e diz: venha filha, venha filho, vamos comigo andar sobre as águas, porque eu cheguei, e quando eu chego, o milagre acontece. Amém? Nós temos que crer verdadeiramente nesse Deus maravilhoso. Eu vejo que aqui Pedro já tinha andado com Jesus, visto maravilhas e maravilhas ao lado de Jesus. Mas um vento forte bate, uma tempestade, um vento forte bate, e ele simplesmente afunda, porque ele ficou com medo. O vento assopra, ele fica com medo e ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, me salva. E imediatamente Jesus estende a sua mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso acontece muito conosco, muito conosco, muito conosco. E Jesus hoje, da mesma forma que Ele te chama para andar sobre as águas, Ele diz para você: tenha fé, não seja como Pedro, não duvides. O vento vai bater, o vento vai balançar,
importa a ventania, não importa o que vão dizer, importa o nome de Cristo e o sangue do Cordeiro que está sobre a minha cabeça. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai nos enxerga pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morre naquela cruz do Calvário por mim e por você. Quando Jesus faz o maior sacrifício, é para que ninguém e nada possa te acusar e nada possa te tocar. É fácil ficar na presença de Deus? Nem sempre. O vento quando bate, a primeira coisa, quando dá a ventania, a gente quer se segurar, a gente quer se segurar em alguma coisa palpável, não é isso? Porque o vento balançou e a gente quer se segurar em alguma coisa palpável. Mas às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem nada para se segurar, nada palpável, nada. O que resta é afundar. Isso é para o mundo, para nós não. Porque quando olha para um lado, olha para o outro e nada tem palpável fisicamente para você se segurar, lembre-se que um Deus sobrenatural está conosco 24 horas por dia. Amém. Clama a mim que eu te responderei. Jesus, clama a mim, tenha fé, não perca o foco, não perca o foco. Às vezes a gente está indo certinho naquele foco, parece que um milagre vai acontecer, estamos andando sobre a água, está dando certo, Jesus está comigo, mas a ventania vem e a gente, com medo, a gente afunda. E essa palavra de Deus de hoje quer dizer mais para mim e para você: nunca tenha medo, não perca o seu foco, não importa o que disser para você, o que falarem para você, não tem jeito, vai ficar sem nervo, não vou, eu creio em Jesus que Ele pode me curar, eu creio em Jesus que faz cego enxergar, eu creio em Jesus que Ele ressuscita mortos, eu creio em Jesus Cristo que um dia vai voltar e Ele vai me levar para a vida eterna. Eu creio nesse Deus. E se você também crê nesse Deus, não vamos ter mais medo. O mal atinge a gente, ele vem em cima da gente, para justamente fazer isso mesmo. E Deus, muitas das vezes, permite, viu, irmãos? Ele permite. Deus, ele não manda maldição sobre você, mas ele permite que determinadas coisas aconteçam para testar realmente a tua fé, para testar se você está do lado dele, para testar, para ver se, vamos ver se ele está comigo, né? Vamos ver qual que é. E aí permite, e é nessa hora, nesse momento que nós temos que falar: Senhor, Senhor, estou com o Senhor, eu não vou temer. Tivemos uma situação essa semana de uma irmã ligar para nós pedindo oração, e a gente entrou em oração por essa irmã. Irmãos, é impressionante. Eu estou vivendo coisas no meu ministério, estou iniciando no ministério agora, estou gatinhando no ministério ainda, nós estamos muito pequeno e pretendo continuar assim, que o Espírito Santo cresça e eu diminua na minha vida. Mas eu estou no início do meu ministério e eu tenho coisas que acontecem, como hoje. Eu tinha preparado para vocês hoje, para você ter uma ideia, está aberta a minha Bíblia aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Mas não quis pregar, porque Deus falou para mim: não vai. Mas voltando, eu chego numa situação que uma irmã ligou para nós, e eu estou tendo experiências que eu nunca tive. A irmã falou: olha para nós, amém, vamos orar. Na hora a gente foi ali, e Deus me levou numa palavra de repreensão, e a gente orando. Secou minha boca, eu levantei na minha cama, que estava eu e minha esposa, e a pequenininha estava com a gente dormindo, com a gente no meu quarto, e eu levantei. Quando eu levantei, a Viviane viu dentro do meu banheiro uma porta de vidro, onde tem uma banheira assim, e tem uma porta de vidro. A Viviane olhou e viu um negócio vermelho encarando ela.
ali eu usei a ferramenta que eu tenho, de mais importante, mais poderosa, que é o nome de Jesus. E eu clamei ao Senhor dos Exércitos e repreendi. E ali a gente conseguiu ter uma noite de sono. Mas isso eu estou dizendo para os irmãos, só para que vocês entendam que o inimigo, ele vem em forma de vento, como veio para Pedro, abalar a fé dele. Mas ele vem em formas físicas também demoníacas. Ele vem na sua porta e pergunta para você: você é crente? Por que você passa fome? Você é crente? Por que toda essa dor? E você tem que dizer como Jesus disse no deserto: você é crente? Por que toda essa? Por que você passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. Você é crente? Por que toda essa dor? Aí você responde: o deserto é a escola do Senhor. Estou com Cristo. Nada vai me abalar. E quando ele não vem para te desafiar e não vem para te abalar, ele vem para tentar te ganhar com coisas materiais. Como veio com Jesus? O próprio Jesus sofreu isso no deserto. O próprio Jesus deu essa escola para nós, que o inimigo, ele não desiste de um servo de Deus, ele vai. Só que na mesma hora nós usamos aquilo que Jesus usou no deserto, a palavra. Se você me perguntar o que Jesus usou, isso é inclusive na escola de teologia de ITQ, nós estamos fazendo, tinha uma pergunta: o que Jesus usou de ferramenta para expulsar Satanás no deserto? A palavra. Ele usou a palavra de Deus contra Satanás, para repreender. E ele não teve medo de andar sozinho no deserto, porque ele confia no Pai, ele sabia que o Pai estava com ele. Muitas das vezes a gente se vê sozinho, mas só que nós não estamos sozinhos. Não está sozinho. Mas olha, eu olho para um lado, olho para o outro, meus filhos não estão, a minha mulher não está, ou no caso, às vezes o marido não está, e eu estou sozinho. Não, não está. Está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Cuidando especialmente de vocês. Quando o vento balançar a sua vida, balançar a sua casa, a sua vida financeira, a sua vida de saúde, você lembra dessa passagem e diga: eu não vou afundar, eu vou continuar, eu vou marchar sobre as águas, porque quem me mandou foi o próprio Jesus. Ele que está me chamando, é Ele que está dizendo: venha filha, venha filho, não tenha medo, não seja pessoa de pouca fé, mas sim de muita fé. A palavra de Deus diz para nós: se a gente nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, é um dos menores grãos, é o menor grão que existe hoje no mundo, e você tiver essa fé bem pequenininha, você vai olhar para uma montanha e vai dizer: vai para um lado e ela vai para o outro e ela vai. Você está vendo a importância de a gente exercitar a nossa fé. E nós temos que exercitar a nossa fé nos momentos de aflição mesmo. Nos momentos bons das nossas vidas, é muito difícil você exercitar a fé. Está tudo bem, eu estou com saúde, estou com grana no bolso, os filhos, está todo mundo bem, está tudo certo. Tenho fé? Tenho, está tudo certo. Mas a verdadeira prática da fé, é quando a ventania bate. É quando bate a ventania em você. Uau! Cada um tem a sua. Eu tenho um monte. Meu bate-vento para todo quanto é lado. E Jesus está aqui, ó, me protegendo. Me dizendo assim: não tenha medo. Não tenha medo. Porque o próprio Jesus, quando Ele quer, Ele diz para o mar, para o vento, cala-te. E é isso que Jesus hoje está fazendo em nossas vidas. Virando para o vento que está te assolando, balançando a sua vida. Ele está dizendo para o vento: quieto, não deixa mais, chega de balançar a vida dos meus filhos. Daqui para frente, creia que é sua vitória. A ventania vai bater, mas ela não vai te atingir, porque
vai estar com você em todo o minuto, te protegendo, te segurando pela mão direita. E Jesus, quando Ele te chama e diz: venha, porque eu estou com você, a palavra dele nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Se Deus hoje pediu para mim estar aqui dizendo isso para vocês, igreja, creia que é uma palavra profética. Existe milagre para você. Deus hoje diz para você: não tenha medo. Não tenha medo, continua andando sobre as águas. Não tenha medo, persevere na fé. Esse problema que você está pedindo para Ele está entrando com providência. Ele ouviu o seu clamor lá de cima. Ele inclinou os seus ouvidos. Ele voltou os seus olhos para vocês. Tenha fé. Acredite. Acredite. Verdadeiramente. Que Deus pode te livrar de qualquer situação. Amém. Eu vejo que essa história aqui, ela fala de Pedro, né? Sobre os roubaram. Mas todos eles ficaram amedrontados. E eu fico pensando, esse pessoal, esses 12 discípulos, eles viviam com Jesus, andavam de ombro a ombro. Não é como nós que ouvimos falar de Jesus e lemos os testemunhos de Jesus e vivemos eles também espiritualmente, mas eles viram carnalmente, eles estavam ali, eles punham a mão em Jesus, eles estavam com Jesus. Como que poderia viver alguma coisa? Eu sinto a presença de Deus. Eu não vejo Jesus, mas eu sinto a presença dele, sei que ele está comigo. E digo para vocês, eu aprendi a não ter medo mais. Amém. Agora esse povo, eles simplesmente temeram. Logo em seguida, se a gente continuar todo o Evangelho do Novo Testamento, nós vamos se deparar com Pedro novamente, que duvidou e foi chamado ali por próprio Jesus de homem de pouca fé. E não é a primeira vez que Jesus puxa a orelha de Pedro, toda hora Deus puxa a orelha de Pedro, né? Mas uma coisa interessante, ele foi chamado a atenção por Jesus, e Jesus tinha algo diferente com ele duvidou algumas vezes, ele negou Jesus 3 vezes, mas um segredinho: Pedro, quando ele se converteu verdadeiramente, ele acreditou, ele falou: não, esse é o meu Jesus. E quando Jesus foi levado aos céus, e deixa ele ir e levar o Evangelho, e ainda diz mais: sobre o meu nome demônios serão expulsos, aonde colocar as suas mãos, enfermos serão curados. E ele sobe ao céu e deixa o seu Espírito Santo. Ali Pedro, ele acredita, ele se converte. Eu acho que a conversão de Pedro, na verdade, ela vem ali Pedro se converte. E o mais legal, Deus, o próprio Jesus, não lança ninguém fora. Às vezes você fala: puxa vida, quantas vezes eu desacreditei, eu duvidei, será que Jesus está bravo comigo? Não. Pedro, depois que se converte, apesar de tudo que ele fez, tudo que ele era, tudo que ele fez, depois que ele se converte verdadeiramente, a primeira pregação dele, se eu não me engano, 3.000 almas são salvas. Aonde Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Tamanha era a unção que tinha sobre a vida de Pedro, em nome de Jesus. Eu fico imaginando que Deus, ele não nos trata da forma que, conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele é um Deus de amor. Não importa quem você é, como eu já falei. Às vezes a gente fica falando: mas eu, é você mesmo. É você mesmo que Jesus te ama, é você mesmo que Deus está te convidando para dar sobre as águas, é com você que ele quer se sentar à mesa, é com você que ele tem um plano especial, é para você que ele tem salvação, é para você que ele tem promessa, é para você que ele tem cura, é para você que ele tem libertação, mas é para você, aleluia, é para você, porque você não é qualquer, você não é qualquer, você é um escolhido.
de Jesus. Amém. Eu sou o escolhido de Jesus. Eu vou andar sobre as águas e não vou ter medo. Eu não vou temer. Eu não vou temer. Mas se o vento bater, não importa. Se o vento bater, fala, pai, está ventando. O próprio Jesus vai falar, cala de medo. Para de assustar a minha filha. E é isso que ele está fazendo hoje. Ele está entregando vitória na tua mão. Amém. Creia verdadeiramente, porque a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você crê no impossível. Porque crer no possível é fácil. É fácil eu falar para você. Isso aqui é um celular? Sim. Agora, eu quero ver a gente ter fé e acreditar naquilo que a gente não vê, mas que a gente vive e que a gente sente todos os dias nas nossas vidas. Amém. Testemunhos e testemunhos pipocam dentro dessa igreja. Pastor Sidney é um testemunho vivo. Sofreu um infarto, chega lá, o homem com 4 artérias entupidas. Ninguém falava que esse homem ia sair dessa. Uma diabetes que uma vez pediu lá em casa, né, pastor? Eu estava com mais de 300. Com diabetes, 4 artérias entupidas. Como que sobrevive numa mesa de cirurgia? E veio pessoas que eu vou chamar de profetas, que são profetas, e disseram: isso que o seu pastor está passando não é para a morte. Isso é só para ele testemunhar, para que o nome de Deus seja glorificado mais uma vez. Porque Deus está no controle. E Deus está no controle. E Deus está no controle. E ele acreditou. Ele confiou. Ele não desgrudou da mão de Jesus. Pelo contrário, ainda falava: se eu for passar na frente de qualquer um aí na cirurgia, eu não quero tomar vaga de ninguém. Eu quero no meu tempo, hein? Isso me chama muita atenção e eu falo isso sempre porque isso ficou de lição para mim. Quantas vezes a gente tem um milagre e a gente acha que é para nós, a gente sai correndo e até passar por cima do vizinho ou do outro para poder pegar, né? Sai. Não precisa brigar pelo teu milagre. O que é teu está guardado, o que é teu Deus vai te entregar na hora certa. Não precisa ficar assustado nem apavorado. Só creia, só tenha fé. Esse testemunho do nosso pastor, testemunho da minha filha. Nossa, a gente teve testemunho da irmãzinha que testemunhou aqui na frente esses dias. E quantos outros testemunhos que a gente fala aqui acontece. Mas acontece, o próprio Jesus fala: você crê que eu posso fazer? Amém. Então recebe o seu milagre. Amém. Agora, se você não acreditar, se você não tiver fé, você vai afundar. E não tem como, porque Jesus está ali, e Jesus é educado, o Espírito Santo é educado. Ele não chega e mete o pé na tua porta, não faz como demônios que simplesmente entram. O Espírito Santo, ele espera ser convidado, ele espera você dizer: seja muito bem-vindo aqui, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, toca a minha vida, faça eu andar sobre as águas. Amém? Tenha essa fé. Vamos exercitar essa fé todos os dias das nossas vidas e saber que Jesus Cristo está conosco. E aquele vento que assolava a nossa vida, o próprio Jesus está dizendo: cala esse vento, e ele tem que ficar quieto esse vento, e o milagre vai acontecer na vida de vocês e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Confirma, Pai, essas palavras, Pai, que o Senhor colocou na minha boca. Pai, em nome de Jesus, entrega, Pai, um milagre para cada um de nós que estamos aqui na sua casa, Pai. Entregue, Pai, faça, meu Deus, um impossível acontecer. Pai, eu creio, Pai, em Ti, meu Deus. Pai, eu quero segurar nas suas mãos. Eu quero andar sobre as águas, Pai. Eu não vou afundar, Pai, porque o vento não pode me atingir, porque o Seu nome está sobre todos os nomes. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Pai, em nome de Jesus, pegue na minha mão, faça, Pai, o Seu melhor, segundo a Sua vontade, na minha vida e na vida de cada um que está aqui na igreja. Toque, Pai, no alto da cabeça
todo espírito de pobreza, todo espírito que possa estar querendo atrapalhar e balançar a fé dos seus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu declaro pelo poder da palavra a cura por completo, tanto física como espiritual, como financeira, na vida de cada um de nós. Pai, faça um milagre, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Estamos rendidos a Ti, Pai. Sabendo, Pai, que o Seu nome é sobre todos os nomes. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós, porque nós amamos o Senhor. E sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam sair daqui cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, curadas, restauradas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.